Olá, sejam bem-vindos ao Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. No programa de hoje nós recebemos a Bia Machnik, ela que é CEO e fundadora da BM Consultoria. Bia, seja muito bem-vinda aqui ao Repórter 360. Obrigada, Daniel. Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês hoje aqui. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do que nós vamos conversar. Nós é que agradecemos a sua presença e para aquecer motores, conta para nós, Bia, quem é a BM Consultoria? A nossa empresa começou há 12 anos atrás, tá? Eu sou contadora, mas eu comecei a prestar consultoria para escritórios de advocacia. Comentaram comigo que os advogados tinham uma dificuldade na precificação dos honorários. Então, comecei a atender escritórios no Brasil inteiro, cheguei a fazer 300 voos em um ano, né? Voei quase que mais que as comissárias, né? Fiquei sabendo disso esses dias. E aí eu resolvi escrever um livro, né? Meu primeiro livro lá em 2013, Honorários Advocatícios, né? Como ajudar os escritórios a precificar seus honorários. Tive a alegria de ter este livro entre os mais vendidos da editora Juruá, que publicou esse livro na época, e foi aí que esse livro abriu as portas para mim de todos os estados do Brasil que eu tive a oportunidade de ir, mais de 300 cidades. Então hoje a nossa empresa atende escritórios de advocacia na parte de gestão, financeiro, gestão de pessoas, organização, e tem sido uma jornada aí bastante incrível. E eu imagino, Bia, que a cada dia que passe, a cada semana, a cada ano, as experiências elas acabam sendo uma espécie de handicap para o próximo passo, né? Então, Sim. isso torna-se um círculo virtuoso. Com tanto mais aprendizados, são mais hipóteses para a aplicação em novos escritórios. Faz sentido esse pensamento? Sim, você sabe, Daniel, que algo que me chamou muito a atenção, e eu queria trazer um pouco disso aqui nessa nossa conversa hoje, é que, como por muitos anos eu fui presencialmente nos escritórios, inclusive na pandemia, né? Não deixei de viajar, peguei os aeroportos vazios, 3 pessoas dentro do avião, bem, né, peculiar esta fase. Mas eu tive a oportunidade de sentar, Daniel, com muitas pessoas bem-sucedidas, né? E em muitos momentos, numa sala de reunião, ali naquele momento privado, eu escutei frases, e mais de uma vez, Bia, você está vendo toda essa prosperidade, você está vendo toda essa estrutura? Me custou muito. Custou minha saúde, custou minha família, custou as minhas emoções. E agora, Bia, não faz mais sentido, porque o tempo passou. E isso, Daniel, começou a me ensinar muito, porque eu, como uma profissional de finanças que chegava nos escritórios para teoricamente ajudá-los a crescer, faturar mais, ter mais lucro, eu comecei a pensar: prosperar não pode nos custar tudo. Então foi ao longo ali de alguns anos, foi quando a gente construiu o slogan da BM, né, que é: ajudamos negócios e pessoas a prosperarem, mas com propósito e leveza. E isso começou a trazer um norteador bastante significativo aqui para a nossa forma de abordagem e atuação. Como é que funciona o trabalho da BM Consultoria de forma prática? Ele é um trabalho de uma contratação pontual, ele é continuado, ele é parte de um diagnóstico, depois tem aplicações. Como que é, o dia a dia de tudo isso? Sim, comecei sozinha, né, com uma mochila nas costas aí, indo para, como eu te falei, fui para todos os estados, né, gente? Então eu sou de Curitiba, sou aqui do sul, mas fui, né, para o norte, para o nordeste, enfim, capital, interior. Então hoje a gente tem uma frente de consultoria financeira que tem um começo, meio e fim, mas, Daniel, em meados ali de 2018, eu resolvi abrir terceirização do departamento financeiro desses escritórios. Muitos advogados falavam para mim: Bia, a gente não tem matéria de finanças na faculdade, a gente queria que você fizesse nosso financeiro. E eu pensei, como, né? Fazer um financeiro à distância, como automatizar, como profissionalizar. Então, hoje, Daniel, a gente tem a consultoria e a gente tem sim um trabalho contínuo nos escritórios que tem a terceirização conosco, e aí eles têm essa consultoria junto. Hoje nós gerenciamos quase 1 bilhão em faturamentos de escritórios de advocacia. Atendemos escritórios que faturam de 10 mil a 40 milhões, atendemos escritórios que o advogado está sozinho e outros que têm quase 1.000 advogados. Então a gente vê um universo muito grande. Nós criamos ao nosso redor um ecossistema. Então hoje a gente conecta muito esses sócios, a gente promove eventos online, presenciais. A gente tem uma matriz aqui em Curitiba, eu tenho hoje uma filial no Rio de Janeiro e outra filial fora do Brasil. Então a gente traz muito essa conexão entre escritórios e advogados de vários estados, várias fases, e auxiliando no que eu chamo de que é o coração do negócio, que é o financeiro, né? Então, ou o financeiro traz leveza, ou ele traz peso. E hoje a gente tem trazido uma profissionalização que visa a ordem e a leveza dentro dos escritórios.
Bia, o universo jurídico, aí, especialmente os escritórios, eles têm uma vida extremamente peculiar. Então, se a gente for falar a respeito de marketing, por exemplo, existem todas as limitações que a OAB faz em relação à propaganda. Quando a gente fala do modelo, da própria formação de equipe, a maioria das empresas conta com colaboradores, os escritórios contam com sócios. Então, tudo é muito específico, muito diferente. Isso justifica o porquê da existência da BM? É uma especificidade tão alta dentro dos escritórios de advocacia que eles se diferenciam dos demais prestadores de serviços? Uhum, sim. Daniel, hoje você trabalhar a gestão financeira, a gestão de pessoas, até um acordo societário dentro de escritórios de advocacia é totalmente diferente de empresas. Primeiro, começando pela receita. Geralmente os escritórios recebem honorários atrelados ao êxito do processo, e esses processos duram anos. Como que você mantém uma estrutura, paga funcionários ou até remunera sócios, que são pessoas físicas, até que esses processos comecem a gerar receita e esse faturamento começa a entrar. Então já existe uma particularidade na receita. Quando você fala de empresas, não se vende um produto, se vende um serviço, se vende basicamente horas de trabalho. Quanto custa a hora de um advogado? Por quanto ele deveria vender esse tempo? Mas precificar por hora não é uma prática comum no mercado brasileiro, é mais um modelo americano, né? E a gente fala muito disso também, de uma precificação por hora, mas sem cobrar por hora, mas você analisar isso internamente. Quanto tempo nós gastamos nos contratos? Quanto custa a nossa hora? E quando você vai falar de forma de contratação também, não é CLT o mais comum, é sócio de serviço, é sócio de capital, é associado, existem muitas particularidades nessa forma de contratação, nessa relação contratual. E por fim, a questão do marketing, né? Então, você não vai ver uma propaganda de advogado na TV, num folder, num banner, num outdoor. Hoje a advocacia é interessante porque ela cresce muito com a indicação dos seus próprios clientes. Se você vê o nome dos escritórios, geralmente que nome que tem? É o sobrenome de seus sócios fundadores. Então, sim, a gente escolheu se especializar, embora eu sou uma profissional formada na área de contábeis, né? E o meu mestrado é na parte societária. A gente escolheu se especializar em escritórios de advocacia justamente por causa das particularidades. Então, hoje, às vezes a gente atende um escritório que até já passou por uma consultoria empresarial, mas não conseguiu atingir um objetivo de uma gestão altamente qualificada, de uma profissionalização, porque faltou observar essas particularidades. A BM Consultoria, ela oferece revisões para o cliente original, então o escritório já te contratou, vocês já fizeram um ciclo completo e depois entram novos sócios, mudam profissionais lá dentro, ou a empresa cresceu muito. E Sim. então, como fica essa reciclagem? Sim, a gente tem a alegria, Daniel, de ter clientes conosco há 7, 8, 9, 10 anos. Clientes recorrentes que já estão conosco e que, inclusive, ajudaram a nossa empresa a crescer, né? Obviamente que quando eu trabalhava sozinha, eu também tinha ali um limite de tempo. Hoje, atualmente, nós atendemos 108 escritórios de advocacia em todos os estados do Brasil e, com isso, eu tenho uma equipe de gerentes, coordenadores, analistas, né, trabalhando conosco. E o que é legal? Quem não vem conosco e fica, porque às vezes já tem um financeiro interno, então não contrata um serviço recorrente nosso, de tempo em tempo contrata a consultoria. Bia, precisamos atualizar o plano de carreira. Bia, precisamos mudar a nossa forma de precificação. Precisamos trabalhar o planejamento estratégico. Então agora nesse momento do ano, né, caminhando para um final de ano, os escritórios também começam seus orçamentos, seus planejamentos. E em muitos escritórios a gente ocupa uma cadeira como se fosse do conselho. Então, muitos escritórios nos tratam, né, como conselheiros, como consultores, aqueles que dão direcionamento, uma opinião de fora, externa, sem envolvimento emocional, sem interesses financeiros. A gente consegue trazer uma imparcialidade juntamente com uma profissionalização e a nossa maior riqueza, conhecer muitos escritórios, muitas particularidades, conhecer todo o mercado do Brasil, que é muito diferente, Daniel. Você atender uma empresa lá do Nordeste para você atender uma empresa do Sul, o perfil do cliente, que a gente chama do nicho de clientes, o perfil de advogados. Uma coisa é um advogado que está no escritório que mexe com o que a gente chama de contencioso de massa. É um monte de processo, é uma linha de produção, é uma coisa muito mais igual, que você muda ali apenas algumas particularidades, do que você atender um escritório mais boutique, que tem menos advogados, que mexe com uma alta especialidade. Então, tudo isso são particularidades não só da advocacia, mas de segmentos e áreas específicas também desses escritórios.
Muito bom, Bia. E falando agora a respeito de comunicação na era digital, afinal, aqui o nosso programa tem como seu foco inovação, comunicação, tecnologia, uma visão 360 da era digital. Como fica hoje toda essa realidade digital para a existência da BM Consultoria? Tanto na busca de novos clientes, no seu caso, escritórios, né, de advocacia, quanto no próprio atendimento de todos esses, hoje 108, né, que fazem parte aí do teu hall de atendidos. Sim. Hoje, Daniel, praticamente 95% do nosso atendimento ele é online, né? Então, uma das únicas coisas que a pandemia trouxe aí de forma positiva foi esse impulsionamento do online, que ele funciona muito bem, né? Então, hoje, a mesma consultoria que a gente fazia presencial, nós conseguimos fazer de forma online. Hoje, a gente mantém no presencial apenas temas um pouco mais complexos, como às vezes uma fusão, uma cisão de escritório, um acordo societário, e aí exige um deslocamento, então eu continuo a fazer alguns deslocamentos, parte da minha equipe também, mas basicamente 95% da consultoria já é no digital, né, no online, e 100% do financeiro, da terceirização do financeiro, ela é online também. Então a gente faz fechamentos financeiros com todos os escritórios todos os meses, reúne os sócios, nós não utilizamos nenhum papel, a gente não tem nada impresso aqui na gestão do financeiro, não imprime boleto, nota fiscal, não vem boleto pelo correio, é tudo 100% online. Nós temos hoje, Daniel, uma plataforma que a gente chama de comunidade MAC, né? MAC do meu sobrenome Machinique, mas a gente tem um método também chamado método MAC, método de aceleração do crescimento. Então, essa nossa plataforma digital, ela é composta hoje por dezenas de cursos nossos. Basicamente, todos os meses a gente lança novos cursos, né? Então, hoje a gente consegue estar 100% no online, a gente tem presença digital em todos os canais de comunicação, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, a gente dá muita aula também de forma remota, então a gente conseguiu fazer esta transição do presencial para o digital, para o online, juntamente ali com a pandemia, né? E a parte prospectiva? Então, você recebe hoje muito cliente por meio de indicação, ou os seus próprios meios digitais acabam encantando aí o possível interessado na contratação da BM Consultoria? Palavra sua, Bia. Sim, sim, Daniel, excelente. Até 2019 eu não tinha Instagram, né? Então, assim, eu sempre escrevi muito. Então, hoje, se vocês, né, quem está nos assistindo aqui, procurar ali na rede social pelo meu nome, vai puxar muito artigo. Gosto muito de escrever, acredito que a gente, né, tem que ser os melhores dentro da nossa área, tem que ser especialista e tem que estar em todos os meios de comunicação. Então, a gente fala na rádio, a gente está ali nos principais blogs ali de direito, a gente está em vários meios, inclusive também, né, nos canais, alguns canais de TVs, entrevistas, enfim. Então, hoje, muitos clientes, Daniel, me conhecem a BM Finance Group, né, que é a nossa empresa, através ali de rádio, TV e jornal, né? E sim, através do Instagram. Então, hoje eu tenho um Instagram ali com mais ou menos ali 23 mil seguidores. Hoje, né, sabemos que tem contas enormes, mas praticamente 100% do nosso público é orgânico ali. Então, ele tem uma interação bem grande na nossa página, compartilha muito os nossos vídeos. A gente tem muitos clientes promotores, né? Que eu falo que a gente tem 3 grupos de clientes dentro do nosso negócio, e um desses grupos são os clientes promotores, né? Que nos promovem. O advogado, Daniel, ele tem essa particularidade também na contratação. Ele não vai contratar uma coisa sem uma indicação ou sem uma validação. Então, hoje eu posso te dizer que os nossos clientes vêm de todos os meios, mas vem muito também, Daniel, dos nossos livros, né? Como eu tenho hoje 4 livros publicados, tenho um 5º livro saindo, como são livros que estão hoje entre os mais vendidos da editora Juruá, que também é uma editora que publica muito na área do direito, os nossos livros chegam aonde a gente chega, não chega, né? E nos promove muito. Então, hoje eu posso te dizer que muito cliente também vem do livro, vem do meio digital e vem de principais congressos que a gente palestra, né? Recentemente eu estive num congresso que reuniu 15 mil advogados do Brasil inteiro. O evento ele já tem 21 anos, eu participo há 9 anos desse evento, então por ali muitos advogados também nos conhecem. A gente está em eventos muito pontuais, às vezes só do trabalhista, do civil, do tributário, do empresarial. A gente é muito convidado para palestrar, geralmente sobre finanças ou sobre precificação. Então, muita gente acaba nos conhecendo por ali também.
Bia Machnik, CEO e fundadora da BM Finance Group. Muito obrigado pelas informações até aqui. Já tem muitas perguntas, mas agora nós temos que ir ao nosso intervalo. Até já. Voltamos à nossa edição de hoje do Repórter 360. Vamos agora ao nosso giro de notícias com o Ricardo Dal Bosco. Dal Bosco, será que eu preciso saber onde eu quero chegar para dar o primeiro passo no desenvolvimento da minha carreira ou mesmo da minha marca pessoal? Por anos se falou isso. Se você não souber o seu destino, qualquer caminho serve. Mas eu tenho uma outra visão e que alinha muito com a frase do famoso Amir Klink, onde ele diz que o pior naufrágio é não partir. Por vezes, ficar nessa cobrança de que eu tenho que saber a qual porto eu me destino pode lhe gerar, ao invés de um impulsionamento, uma estagnação, um medo de avançar. Só que muitas vezes é por meio de curtir o processo que você se torna invencível. E muitas vezes vai aumentando a sua consciência para a construção de novos caminhos. Portanto, não se cobre se você não tem ao certo o ponto final dessa sua viagem. Mas, por vezes, dar o primeiro passo pode não lhe fazer chegar lá diretamente, mas certamente lhe tirarão do estágio estagnado em que você se encontra. Talvez você se lembre aquela frase que os mais velhos lhe falaram, ou então até mesmo algum professor seu. Moleque, como você será alguém na vida? Bom, que muitos se referiam ao ser alguém na vida era o profissional 40-40-40. Trabalhar no mínimo 40 horas por semana por 40 anos e se aposentar com 40% do salário. Lembra disso? Este era o sonho dos seus pais, em que você deveria trabalhar muito e depois se aposentava, aí comprava uma casa em Balneário Camboriú ou no Guarujá, e aí, então você seria feliz. Mas será que essa riqueza absoluta era de fato sinônimo de felicidade? Aqui vem uma reflexão que a gente traz, especialmente no Report 360, já que se isso fosse de fato a verdade, a gente não tinha tanta gente das gerações Baby Boomer, X e Y com a saúde mental para lá de prejudicada. Você deve se lembrar, inclusive, na sua infância, que as pessoas perguntavam o que você vai ser da vida, mas jamais alguém lhe perguntou como você será feliz. Portanto, aqui fica uma outra reflexão. Será que a gente não está tendo essa mesma prática ruim para filhos, filhas, sobrinhos, afilhados, afilhadas, netos e netas? Já que as gerações mais velhas, como por exemplo, Baby Boomer e X, não foram grandes exemplos de saúde mental. Portanto, temos a chance de começar a mudar isso, gerar reflexões, debates, uma melhor comunicação para cada vez mais nos entendermos de uma maneira mais sadia, não apenas com as outras gerações, com as nossas famílias, liderados, líderes, mas também nos autoconhecermos e nos entendermos de fora também para dentro. E agora voltamos à nossa entrevista com Bia Machnik, ela que é CEO e fundadora da BM Finance Group. Bia, no primeiro bloco falamos bastante a respeito das peculiaridades das finanças dos escritórios de advocacia, falamos a respeito de todo o trabalho da BM Finance Group, do seu histórico também, que levou você aí como especialista em finanças a cuidar dessa área tão especial, tão característica, que são os escritórios de direito. E você citou os seus 4 livros. Com isso, eu quero abrir o segundo bloco aqui da nossa conversa. Queria que você contasse para nós sobre o que versa cada uma dessas 4 obras. A palavra é sua, Bia. Sim. Então, Daniel, eu sou muito grata, né, pela oportunidade que eu tive de escrever, né? O meu primeiro livro eu lancei quando eu tinha 22 anos. Então, eu falo que eu precisei ter bastante coragem e ousadia para publicar num meio que é bastante exigente e também um primeiro livro falando sobre precificação de honorários. Então, hoje,
Todos os livros que existem sobre precificação de honorários, eles são de minha autoria, e livros que citam capítulos, né, sobre precificação também são de minha autoria. Eu sou muito grata por isso, né? E hoje quem escreve esse tema nos cita, né? Cita o nosso livro, cita o nosso nome. De lá para cá surgiram muitos trabalhos de TCCs, muitos artigos, né? Trazendo também essa validação aí para o nosso trabalho. Então, eu tive a grata, né, oportunidade de ser pioneira dentro de um assunto. Já tive a oportunidade de sugerir e opinar em tabelas estaduais das OABs. Cada estado tem a sua tabela de precificação e hoje usa também embasamentos ali dos nossos livros. Meu primeiro livro, Honorários Advocatícios, Diretrizes e Estratégias para a Formação de Preços, ele é de 2013, né? Então, ele foi o livro mais vendido da editora por 6 meses. A partir desse livro, eu comecei a receber o convite das OABs para ir palestrar daí em diversas cidades, né? Foi onde muitos advogados também me conheceram, né? Então, lá em 2016, eu tive a meta de a cada 3 anos, 4 anos, lançar mais um livro, né? Então, em 2016, eu lancei Valorização dos Honorários. Como que a gestão contribui para uma melhor valorização, né, dos honorários ali dos advogados. E ali eu trouxe também, além de métricas de precificação, melhores sugestões para estruturar um departamento financeiro dentro do escritório, né? Às vezes o financeiro dentro do escritório é aquele patinho feio, só paga conta, né, emite nota fiscal, e na verdade não, é um departamento muito importante. Por quê? Porque ele vai trazer indicadores, medições, vai auxiliar na precificação também. 2020, pandemia, eu lancei gestão de escritórios de advocacia, gestão financeira de escritórios de advocacia. Ali trouxemos mais um aprofundamento, juntamos, né, precificação com gestão financeira. E aí, às vezes o pessoal me pergunta, Bia, qual que é a diferença dos livros? Na verdade, a gente foi engordando os livros, né? Muito com sugestão dos escritórios e também a nossa vivência prática. Então, a gente lançou também esse gestão financeira para escritórios de advocacia, onde a gente falou mais de financeiro do que precificação. 2024, agora, janeiro desse ano, eu lancei precificação de honorários e controladoria jurídica. Eu trouxe um outro viés da gestão dos escritórios, falando de mais lucratividade e produtividade. Trouxemos ali, fiz juntamente com uma das minhas colaboradoras aqui, a Paloma Tavares, que é uma advogada especialista em controladoria. Ela é coautora nesse livro junto comigo. Então, a gente trouxe também, abriu um pouco mais o leque da gestão. Vamos falar também da gestão processual. Manual de procedimento para o escritório, regimento interno, manual da controladoria, como o advogado organizar o volume de processos dentro do escritório. E aproveitando, está saindo um 5º livro também aí, que é Gestão de Escritórios Previdenciários. Vai ser o meu primeiro livro segmentado para uma área específica. Esse livro está sendo construído em conjunto com muitos escritórios que estão deixando ali para mim opiniões. Eu tenho ali centenas de escritórios em grupos de WhatsApp, participando de lives, inclusive, que eu estou fazendo atualmente, voltada a esse segmento específico que hoje trabalha aposentadoria, trabalha invalidez ali, mexe com causas do INSS e que movimenta uma grande parte do judiciário do nosso país. No fim das contas, nós estamos falando de uma gestão completa dos escritórios, né, com essas complementaridades de cada obra. E isso também chama muita atenção, porque com o passar dos anos, não só na área dos escritórios de direito, mas em todas as áreas, a profissionalização se faz fundamental. Afinal, o público é muito exigente. Com isso, eu venho aqui perguntar para você, e qual é o papel do público contratante desses escritórios, tanto na sua obra, quanto no dia a dia das operações da BM Finance Group? Sim, quem contrata esses escritórios são ou empresas, né, que precisam ali do trabalho dos advogados ali numa atuação muitas vezes consultiva ou contenciosa, e a pessoa física também, que vai procurar o advogado ali para resolver a sua aposentadoria ou mover uma ação trabalhista ou ações cíveis, criminais. Então, hoje a gente tem muitas áreas, né, do direito. O que é legal, Daniel? Que uma pessoa física ou uma empresa que vai contratar um escritório de advocacia que se preocupa com profissionalização, certamente vai ter um atendimento melhor, principalmente na precificação. Hoje, até então, né, Daniel, ouvia-se muito que o advogado cobra de acordo com a cara do cliente. E, infelizmente, o cliente também vinha com essa sensação de que se ele mostrar que ele tem dinheiro ou tem muitos bens, o advogado vai cobrar mais por isso. E os escritórios começaram a se profissionalizar em relação à precificação e à gestão. Então, hoje, o nosso trabalho contribui para que
esse escritório de advocacia tenha uma construção de marca e reputação muito mais assertiva e profissional para o seu cliente de atividade fim, seja empresa ou seja pessoa física, né? Então a gente tem muito esse cuidado, tem muito esse respeito também de trazer melhores práticas. Quanto mais estratégias de gestão nós ajudarmos esses escritórios a ter, melhor eles serão na sua gestão, mas melhores eles serão para os seus clientes também. Ou seja, tudo isso só valoriza o segmento da advocacia como um todo. Bia, você tem casos de escritórios que mudaram da água para o vinho depois de todo o trabalho da BM? Muitos, Daniel. Se você quiser fazer um próximo bate-papo só com cases práticos, isso faz com que os escritórios permaneçam conosco. Hoje eu escuto muito, isso é uma alegria, né? Compartilhar aqui. Puxa, Bia, trabalhar com a sua empresa foi uma verdadeira transformação, foi um divisor de águas, já ouvi isso muitas vezes. Isso faz aqui, Daniel, com que a gente tenha muito temor de sempre estudar muito, se atualizar, se profissionalizar, por isso que a gente está sempre escrevendo, por isso que a gente está sempre ocupando e buscando ocupar os principais meios de comunicação que dão essa oportunidade para falar de escritórios de advocacia também. Hoje os escritórios, os advogados interferem muito, né, na sociedade como um todo, no judicial como um todo, nas leis, na forma, né, até como molda, né, o comportamento da sociedade. Então a gente sabe que a gente contribui para um segmento muito importante e essas transformações fazem com que escritórios estejam conosco há mais de uma década e que a gente tenha crescido, Daniel. Nós crescemos 766% nos últimos 5 anos. Então, a gente cresceu quase 800% em faturamento, em lucratividade nos últimos 5 anos. Compartilhamos em tela aqui todos os contatos da BM Finance Group. E, Bia, muito obrigado pelo show de conteúdos, pelas inspirações, sucesso na jornada e, quiçá, algum dia você venha também a escrever a respeito de precificação para outras áreas de serviço, porque tem muita gente precisando. Com certeza, Daniel, muito obrigada por essa oportunidade. Quem nos assistiu até aqui, vai ser um prazer conectar com vocês pelas redes sociais, em outras oportunidades. E obrigada mais uma vez aí, Daniel, pela oportunidade de fazer parte. Nós que agradecemos. Assim encerramos a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Muito obrigado pela audiência e até o próximo fim de semana. Tchau!